pessoas sempre me fazem perguntas sobre o mosaico nas redes ou pessoalmente. E sabe qual que é a pergunta que o pessoal mais me faz, os iniciantes principalmente? Qual que é a base mais comum para fazer mosaico? Mais comum ou mais fácil? Então eu vou falar da minha experiência e das minhas preferências. A base mais comum é o MDF ou o compensado naval. É mais fácil de trabalhar, o MDF é mais barato, o compensado naval é mais caro, tem algumas aplicações que ele cai melhor. Em relação à madeira maciça, nós geralmente não recomendamos trabalhar com madeira maciça, porque com a umidade ela dilata e quando seca ela contrai. E esse movimento de dilatar e contrair acaba fazendo com que as pastilhas se soltem. Daí começa a soltar uma, soltar outra e você vai perder o seu trabalho de mosaico. Então, em bases de MDF, geralmente, ou madeira, qualquer madeira, nós usamos para fixar as pastilhas de azulejo, de vidro, pedra, sempre a cola branca. Aquela cola branca à base de água. Normalmente é essa Cascoreza aqui, ó, que é uma marca bem consolidada, que cola para valer na madeira. Então, se for trabalhar com base de MDF, é a Cascorez, é uma cola à base de água, a mesma cola que as crianças usam no jardim da infância, no prezinho lá, para fazer os trabalhos. E eu faço muito de fazer quadros, vocês já perceberam que eu gosto de fazer bastante quadros. Então eu uso bastante MDF, eu ganho muitos MDFs, se vocês fizerem amizade com marceneiro, aí vocês vão ganhar. E hoje, no trabalho que nós vamos fazer hoje, nós vamos fazer um peixe em MDF. Então, o que eu fiz? Eu desenhei um peixe e pedi para o meu marido cortar na serra tico-tico. Então, ó, é um peixinho. Se você não tem como cortar, você pode desenhar e depois fazer o mar em volta, alguma coisa assim. Mas eu quis fazer um trabalho que nós vamos trabalhar aqui com cacos de porcelana. Nós vamos usar xícaras e pires e pratos para fazer todo o trabalho de revestimento desse peixão aqui. É um peixe com uma madeira bem mais espessa do que é o que eu uso normalmente. Eu peguei uma mais grossinha. Tem 1,5 cm esse MDF aqui. E nós vamos trabalhar com um mosaico simples no estilo Picassiette. Vocês sabem o que é o estilo Picassiette? Todo mundo aqui conhece, já fez um mosaico Picassiette, já viu? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um trabalho aqui que eu fiz uma orquídea. Uma orquídea, olha, com pedaços de prato, olha que sobrou do prato, um prato fundo. Eu fiz essa orquídea aqui. Uma forma simples de explicar o que é o mosaico Picassiette é quando nós usamos louças para formar desenhos que dão volume ou um efeito dimensional. Olha. Então não fica chapado assim no nosso trabalho, ele salta para fora, ou ele fica mais gordinho. Então esse daqui, ó, eu usei pires. Vocês podem observar que são pedaços de pires verde, que eu fiz as folhas, aqui os pestilos. Aqui eu usei esse prato que eu mostrei. Aqui eu peguei um suporte de panela, que eu tinha vários aqui, ó. Esse aqui é um pouquinho maior, eu peguei um menorzinho. Invernizei, pintei e coloquei aqui e fiz como se as flores, né, as orquídeas estivessem saindo de trás dessa cerquinha de madeira aqui. Então isso é um exemplo de um Picassiette. Ele é um recurso muito utilizado em flores, você faz rosas, um monte de coisa diferente saindo. Aqui é uma orquídea, um quadro simples, e tem outros estilos mais simples, também fáceis de fazer, como essa Nossa Senhora aqui, que eu fiz com pratos. Olha, eu usei as bordas dos pratos sobrepostos. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Tem como se fosse aqui uma escadinha, tá? Um sobre o outro, para dar esse efeito de volume. Eu coloquei as mãozinhas dela, meio também saltadinha assim, segurando o terço.
Por que é um trabalho picassete? Não só por causa que salta para fora, mas por causa também do material que nós estamos utilizando. Aqui é um mix. Então, aqui tem o manto da Nossa Senhora, eu recortei várias bordas dos pires, dos pratos e fui montando. Aqui eu usei azulejo para fazer esses raios, aqui é um azulejo rosinha também, mais liso, e eu coloquei uns anjinhos aqui. Eu ia pôr flores e resolvi fazer diferente com anjinho. Cortei o MDF também nesse formato oval e usei algumas pastilhas aqui com certo brilho. Tem algumas com brilho, outras sem brilho, para ficar bem bonito. Então, são detalhes que eu sempre procuro incrementar o meu trabalho para ele ficar diferenciado, para ele ficar agradando tanto o meu olhar quanto o meu coração. Então, quando eu termino de fazer um mosaico, eu fico muito, muito feliz.